O Cristo que habita em mim saúda o Cristo que habita em você. Olá, eu sou o pastor Erinaldo Alves e você está no canal A Volta. Hoje temos uma mensagem poderosa para compartilhar com você, um chamado urgente para a Igreja do Senhor que somos eu e você. Prepare o seu coração, abra a sua mente e permita que o Espírito Santo fale profundamente com você. A mensagem de hoje traz um despertar espiritual necessário para estes tempos. O título é Desperta, ó Igreja, o noivo está voltando. Que essa palavra impacte a sua vida, renove a sua fé e desperte em você a urgência da preparação para o glorioso retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos meditar naquilo que o Senhor tem para nós hoje. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 42. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Hebreus capítulo 10, versículo 37. O que farás, igreja, se hoje ouvires a trombeta soar? Estás pronto para encontrar-se com o noivo? Vivemos dias turbulentos, dias de dores e de incertezas. As nações estremecem diante da iminência de crises, de guerras e de catástrofes. A imoralidade cresce, a apostasia se alastra e a iniquidade se multiplica. O mundo clama por paz, mas não a encontra. Busca esperança, mas está envolto em trevas. E a igreja? Onde está a noiva de Cristo nesse cenário profético? Onde estão os que deveriam estar com as lâmpadas cheias de azeite, aguardando o retorno do noivo? A palavra de Deus nos alerta que o fim dos tempos será marcado por sinais inconfundíveis. Guerras e rumores de guerras, fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. O esfriamento do amor, a perseguição aos santos e uma grande tribulação como nunca houve. Mateus capítulo 24, versículo 21. Todos esses sinais já estão diante de nós. Mas, mesmo assim, muitos continuam adormecidos, indiferentes à voz do Espírito Santo. O apóstolo Pedro nos alertou sobre a incredulidade que marcaria os últimos dias, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4. Muitos já não creem na iminência do arrebatamento, preferem os prazeres do mundo, os confortos terrenos e ignoram o chamado de santidade e vigilância. Mas o noivo está voltando, Cristo está às portas. A sua volta será repentina, como um ladrão à noite. Os que estiverem preparados serão levados para as bodas do Cordeiro, mas os negligentes ficarão para enfrentar a grande tribulação. Haverá choro e ranger de dentes para aqueles que desprezaram a salvação e viveram como se este mundo fosse eterno. Portanto, Igreja do Deus vivo, é tempo de despertar, é tempo de santificação, tempo de arrependimento e de clamor. Como as virgens prudentes, devemos ter azeite em nossas lâmpadas, manter nossos corações inflamados pelo Espírito Santo e viver cada dia como se fosse o último. O Senhor nos chama a uma vida de pureza, de serviço e de esperança ardente pela sua volta. E tu, onde está a tua esperança? Tens vivido como se Jesus voltasse hoje? Tens investido o teu tempo e os teus recursos no reino de Deus? Ou estás preso aos cuidados e distrações deste mundo passageiro? O que farás com esta palavra? Permanecerás inerte ou responderás ao chamado celestial? Os céus já se movem, as profecias se cumprem, o tempo da graça está se fechando. Que possamos, como a igreja fiel, erguer as nossas cabeças, pois a nossa redenção está próxima. Lucas capítulo 21, versículo 28. A voz do noivo já ecoa nos quatro cantos da terra. Eis que venho sem demora. Seremos encontrados fiéis? Ou seremos daqueles que serão deixados para trás? A história da humanidade caminha para o seu desfecho profético. O cordeiro que foi imolado é também o leão da tribo de Judá, que voltará para reinar com justiça e equidade. Quem estará preparado para aquele grande dia? A resposta está em cada um de nós. A Igreja de Cristo não é feita de tijolos, paredes ou construções humanas. A verdadeira igreja somos nós, os remidos pelo sangue do Cordeiro, os chamados para fora, separados para uma obra santa e eterna. O próprio termo igreja, no original grego eclesia, significa os chamados para fora. Isso significa que não estamos presos a um local físico, mas somos enviados ao mundo como representantes do reino de Deus, do reino dos céus, embaixadores de Cristo nessa terra.
Muitos ainda vivem como se a igreja fosse apenas um edifício, limitando a sua vida cristã a cultos dominicais e reuniões ocasionais. Mas Jesus não nos chamou para ficarmos enclausurados entre quatro paredes, e sim para sermos luz onde quer que estejamos. Somos a igreja no nosso lar, no nosso trabalho, na escola, na rua, nos lugares onde poucos querem ir. Somos a igreja quando socorremos o necessitado, quando pregamos a palavra, quando vivemos de forma santa e irrepreensível diante dos homens. A grande comissão deixada por Cristo é clara: ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Esse mandamento não foi dado apenas aos apóstolos, mas é uma ordem viva para todo aquele que se diz seguidor de Cristo. Fazer discípulos não é uma opção, mas uma missão inegociável. Os primeiros cristãos entenderam essa verdade e por isso impactaram o mundo de sua época. Eles não tinham templos luxuosos, não tinham redes sociais para propagar a sua mensagem, não contavam com grandes estruturas e organizações, mas tinham algo muito maior: uma fé inabalável, uma paixão ardente por Cristo e um compromisso inegociável com a verdade do Evangelho. Por onde passavam, transformavam vidas, mudavam cidades inteiras, enfrentavam a perseguição sem negar a sua fé. Muitos foram mortos por amor a Cristo, mas nem a morte foi capaz de deter o avanço da igreja. Nos dias em que vivemos, somos chamados a esse mesmo compromisso. O mundo jaz no maligno e o pecado se alastra como nunca antes. A imoralidade é normalizada, a verdade é desprezada e a palavra de Deus é ridicularizada. No entanto, a promessa de Cristo permanece: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Isso significa que, independentemente do avanço das trevas, a igreja de Cristo jamais será destruída. Podemos ser perseguidos, ridicularizados, rejeitados pelo mundo, mas a igreja permanece firme, pois o seu fundamento é Cristo, a rocha inabalável. Aleluia! Ser igreja é muito mais do que simplesmente congregar. Ser a igreja é viver como Cristo viveu, amar como Ele amou, servir como Ele serviu. Somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. O sal que dá sabor e impede a corrupção, a luz que dissipa as trevas e aponta o caminho da salvação. Mas, se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta. Mateus capítulo 5, versículo 13. Se a luz for escondida, como iluminará o mundo? Somos chamados para fazer a diferença, para viver uma vida que testemunha a glória de Deus. E como isso se aplica nos tempos difíceis em que vivemos? O mundo precisa ver Cristo em nós. Em meio à desesperança, devemos proclamar a esperança eterna. Em meio ao ódio, devemos manifestar o amor de Deus. Em meio à escuridão, devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Quanto mais difíceis os tempos, mais urgente é o nosso chamado para agir. As multidões estão sedentas, o campo está pronto para a colheita, mas onde estão os trabalhadores? Onde está a igreja que se levanta sem medo para anunciar o reino de Deus? O noivo está voltando, a trombeta está prestes a soar. É tempo de despertarmos do sono, de nos arrependermos da mordidão espiritual, de abandonarmos as vaidades deste mundo e nos rendermos por completo a Cristo. O tempo da graça está chegando ao fim. Há duas opções diante de nós: viver como a noiva ataviada e pronta para encontrar o noivo, ou ser achado em trevas, envergonhados naquele grande dia. O que escolheremos? Que possamos clamar com toda a intensidade do nosso ser: ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Que nossos corações estejam alinhados com o céu, que nossos olhos estejam fixos na eternidade, que a nossa esperança seja afirmada na promessa inabalável da sua volta. O Rei está voltando, sejamos então achados fiéis. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. O tempo se acelera, as profecias se cumprem diante de nossos olhos e ainda assim muitos permanecem adormecidos. A palavra nos alerta: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, versículo 22. Mas quem está ouvindo? Quem está discernindo os sinais da última hora? Quem está com os corações sensíveis ao chamado do Senhor?
O Senhor nos chama a um despertar urgente. O tempo da indecisão precisa chegar ao fim. Se ainda há dúvidas em seu coração, se ainda hesitas em entregar a tua vida por completo a Cristo, saiba disto, não há mais tempo para viver na superficialidade. Ou estamos com Cristo ou estamos contra Ele. Mateus capítulo 12, versículo 30. O Senhor vem buscar uma noiva pura, irrepreensível e apaixonada por Ele. Se ainda não fizeste uma aliança definitiva com Jesus, a hora é agora. O noivo está voltando e Ele deseja encontrar-te pronto. A maior arma para esta última hora é o enchimento do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8. Sem o Espírito somos fracos, sem o Espírito Santo somos fáceis presas do engano e do medo. Mas com o Espírito Santo do Senhor somos revestidos de autoridade, ousadia e poder para enfrentar qualquer adversidade. Vivemos dias em que o relativismo tenta apagar a verdade absoluta da palavra de Deus. O progressismo distorce as escrituras para satisfazer os desejos da carne. O pecado é naturalizado e celebrado, enquanto a santidade é vista como algo ultrapassado. Mas a palavra do Senhor permanece eterna. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Nenhuma mentira de Satanás, nenhuma apostasia, nenhuma pressão do mundo poderá deter o avanço da Igreja de Cristo. O Senhor nos chama para vivermos o sobrenatural. Somos um povo separado, escolhido para manifestar o reino dos céus na terra. Precisamos nos levantar com ousadia, anunciando o Evangelho com sinais, milagres e maravilhas. E estes sinais seguirão os que crerem. Marcos capítulo 16, versículo 17. A manifestação do poder de Deus é o testemunho vivo de que Ele reina e que a sua palavra é verdadeira. Nada poderá deter a marcha da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. A batalha espiritual se intensifica, mas a vitória é certa para aqueles que permanecem firmes em Cristo Jesus. A escolha está diante de nós. Nos renderemos ao engano do mundo ou seremos achados fiéis no grande dia do Senhor? Que possamos clamar: ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Glória a Deus, santo é o Senhor. O Senhor tem nos chamado para tempos de profunda consagração e entendimento espiritual. Muitos ainda estão envolvidos com as distrações do mundo, vivendo sem a plena consciência da urgência dos dias em que estamos atravessando. Mas Deus está despertando um remanescente fiel, um povo que não se curva diante da cultura pecaminosa desta época, mas que permanece firme, aguardando com anseio a gloriosa volta de Cristo. A verdade fundamental que precisa ser proclamada com ousadia é que a igreja não é uma instituição humana presa a prédios e tradições, mas sim um corpo vivo, formado por aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Nossa identidade não está na religiosidade vazia, mas na relação real e transformadora com o Senhor. O arrependimento genuíno é essencial para vivermos a plenitude do chamado de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Jesus nos alertou sobre o tempo da separação. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus capítulo 13, versículo 30. Estamos presenciando a manifestação dessa palavra profética em nossos dias. Aqueles que são verdadeiramente de Cristo serão refinados, enquanto aqueles que têm apenas uma aparência de piedade, mas negam o poder de Deus, serão expostos. O mundo está mergulhado em engano. Falsos profetas têm se levantado, distorcendo o evangelho para acomodar os desejos da carne. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Como igreja precisamos estar firmados na palavra e no discernimento do Espírito Santo para não sermos enganados. Mesmo em meio à perseguição e à opressão do mundo, a igreja permanece invencível, pois Cristo já venceu na cruz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. O Senhor está preparando sua noiva para tempos gloriosos, onde o Espírito Santo será derramado de maneira sobrenatural sobre aqueles que são fiéis. Antes da volta do Senhor, um grande avivamento virá sobre a terra.
E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Atos capítulo 2, versículo 17. Deus está preparando homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que não se intimidam diante do mundo, mas proclamam com coragem que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. O tempo está chegando ao fim. Não podemos mais viver de forma negligente. Precisamos estar prontos. A voz do noivo já pode ser ouvida. Quem tem ouvidos, ouça e prepare-se para o encontro com o Senhor. Ora, vem, Senhor Jesus, vem, amado de nossas almas, glória ao teu nome, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Estamos à beira de um grande avivamento, um mover sem precedentes do Espírito Santo, onde multidões serão atraídas pelo poder irresistível da presença de Deus. O Senhor está despertando corações que clamam por mais dele, que anseiam pelo fogo do primeiro amor, pelo retorno às primeiras obras. Lembra-te de onde caístes e pratica as primeiras obras. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Este avivamento não será promovido por estratégias humanas, mas pelo próprio Deus, que derramará do seu Espírito sobre todos os que o buscam com sede e fome. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Atos capítulo 2, versículo 17. Esse derramamento trará uma renovação profunda, uma fome intensa pela santidade e um desejo ardente de proclamar o Evangelho sem medo. Homens e mulheres serão batizados no fogo do Espírito Santo, vivendo uma vida de poder e autoridade. O medo será dissipado, as cadeias serão quebradas e as trevas recuarão diante do exército do Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8. Esse poder não é para entreter, não é para satisfazer as emoções passageiras, mas para transformar vidas e manifestar o reino de Deus sobre a terra. Esse será o tempo da maior colheita da história da igreja. Multidões incontáveis se renderão aos pés de Cristo, abandonando o pecado e sendo lavadas no sangue do Cordeiro. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. O mundo verá que Jesus está vivo através de uma igreja cheia da glória de Deus, inabalável, imersa em sua presença. Mas para fazermos parte desse grande mover, precisamos estar prontos. O noivo está à porta, é tempo de nos arrependermos, de buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração e de nos rendermos completamente a Ele. Preparai-vos, porque o Filho do Homem virá. Mateus capítulo 24, versículo 44. A conclusão é clara. Quem tem ouvidos, ouça o chamado do Espírito. Não há mais tempo a perder. Hoje é o dia de voltar-se para Deus, de entregar-se sem reservas, de clamar pelo avivamento que transformará a história da igreja antes da volta do nosso amado Rei. Ora, vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. E agora é hora de orarmos juntos, buscando a face do Senhor, declarando um despertamento poderoso de Deus, um avivamento do Senhor para a nossa vida, para a Igreja de Cristo Jesus antes da sua volta. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o único digno de honra, glória e louvor, aqui estamos diante de Ti em humildade e reverência, reconhecendo que Tu és santo, justo e verdadeiro. Somos Teu povo, Tua igreja, chamados pelo Teu nome, e nos curvamos diante da Tua majestade, clamando pelo derramar do Teu Espírito sobre nós. Pai, como a corça anseia pelas águas, assim suspira a nossa alma por Ti. Queremos mais da Tua presença, queremos viver para a Tua glória, queremos ser inflamados pelo fogo do Teu Espírito e transbordar do Teu amor neste mundo sedento e perdido. Senhor, reconhecemos que muitos têm se afastado do primeiro amor, que muitos têm vivido uma fé superficial, presos à religiosidade e tradições, esquecendo-se da paixão genuína por Ti. Por isso clamamos, aviva-nos, ó Deus, derrama sobre nós um novo batismo de fogo, leva-nos de volta às primeiras obras, renova em nós o zelo pela Tua presença e faz-nos caminhar em santidade, que não sejamos mais cristãos mornos, mas fervorosos no Espírito, servindo-Te com integridade e temor. Pai, perdoa-nos por tantas vezes que nos deixamos levar pela influência do mundo, por relativizarmos a Tua palavra, por aceitarmos o pecado e nos conformarmos com as trevas.
Mas hoje, Senhor, nos colocamos em posição de arrependimento e clamamos por misericórdia. Vem purificar a tua noiva, vem separar aqueles que são verdadeiramente teus, vem despertar os que dormem, porque os dias são maus e a volta do teu filho está mais próxima do que nunca. Senhor, precisamos de uma nova unção, precisamos de um avivamento real. Enche-nos com o poder do teu Espírito, pois sem ele nada podemos fazer. Queremos ser testemunhas vivas do teu reino, queremos ser bocas proféticas nessa terra, queremos manifestar a tua glória e o teu poder, para que muitos vejam e se rendam e confessem que só o Senhor Jesus é Deus. Senhor, levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que não temam o mundo, que não se dobrem diante da cultura desse século, mas que preguem a verdade com ousadia e autoridade, que sinais e maravilhas acompanhem aqueles que creem, que enfermos sejam curados, cativos sejam libertos, corações endurecidos sejam quebrantados e multidões se rendam aos teus pés. Aleluia, glória ao Senhor. Deus, sabemos que um grande avivamento está vindo, sabemos que estás levantando o teu exército para a última grande colheita, sabemos que veremos nações inteiras se dobrando diante de ti, pois a tua palavra não falha. Ó Senhor, que venham os teus dias de glória, que venha a manifestação do teu poder, que venha a plenitude do teu reino sobre nós. Enquanto esperamos a volta do nosso noivo, queremos estar preparados, queremos ser achados fiéis, não queremos ser como as virgens loucas que não tinham azeite, mas como as prudentes, cheias do teu Espírito, aguardando ansiosamente pelo grande dia do encontro com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a ti, ó Pai, desde agora e para todo sempre. Te louvamos e te rendemos louvor em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém, meu Pai. Chegamos ao final desta poderosa mensagem. Agora é a sua vez. Declare com fé: o Senhor é comigo. Se esta mensagem tocou o seu coração, queremos ouvir você. Escreva nos comentários uma palavra de fé e convicção conforme o Espírito Santo ministrou o seu coração. Declare com ousadia aquilo que o Senhor tem feito em sua vida e profetize sobre a Igreja de Cristo. Aqui estão algumas sugestões de declarações que você pode fazer nos comentários. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aviva-nos, Senhor, pois queremos viver a tua glória. Nada pode me separar do amor de Deus. O noivo está voltando e eu estou pronto para o grande dia. Senhor, enche-me com teu Espírito Santo e usa-me para a tua obra. Sou parte da última grande colheita. E também declare assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora, se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, se inscreve aqui embaixo no botão se inscrever, ativa o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível. Vamos juntos espalhar esta mensagem de esperança e despertamento para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês desde agora e para todo sempre. Amém e amém.